Quero saber de você, Breno, se tem mais alguma informação aí de bastidor, como é que tá a expectativa para esse clássico de amanhã, esse América e Atlético lá no Independência. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Turma boa aí hoje, hein? Matheus, Edivaldo, Lélio, Dimara, turma de casa, todo mundo aí, né? Clássico é clássico, né? E tem alguns que acham que Atlético e América não é mais clássico. Eu ainda acho que é um clássico, né? Eu sou dessa linha ainda de clássico. É muito importante o jogo de amanhã pro Atlético, né? Porque assim como o Lélio falou que o América pode garantir a classificação amanhã, o Atlético também pode. Se o Atlético ganhar do América amanhã e o Vila Nova perder pro Tombense, o Atlético aí já tá classificado para semifinais do Campeonato Mineiro. Então, o Filipão acho que vai tentar de todas as formas essa vitória, até por conta dessa pressão que o torcedor tá em cima do Atlético. Agora amanhã pode ter até uma cara nova no banco, viu, Pedro? Eu só não sei se a torcida do Atlético vai gostar, né? Mas eu acho que podemos ver o Vargas amanhã de volta ao banco do Atlético, viu? Porque o Matheus disse aí a situação do Isaac. O Isaac voltou a treinar hoje, mas a semana toda ele não treinou. Não sei se o Filipão, por conta de um treino, vai levá-lo pro jogo. E se a gente observar nas redes sociais do Atlético, no Flickr do Atlético, o tanto de foto que tem do Vargas, hein? Filipão tem uma foto emblemática de uma conversa do Filipão com Vargas no treino. Não sei não, hein? Eu acho que ele pode acabar sendo relacionado, mas aí é banco, né? Essa questão aí vai pro banco. E de tudo aí que o Matheus falou, o que mais me chama a atenção, e aí é uma incógnita e eu até queria ver a opinião de vocês, eu acho que é a questão mesmo do Otávio, que eu até falei ontem sobre isso, né? Eu acho que na direita ele vai com o Saravia, ele não vai colocar o Edenilson pelo menos de começo por ali não, mas olha que situação, ele tem feito um rodízio ali nessa situação da volância do Atlético, né? O Otávio jogou 5 jogos, o Edenilson jogou 5, o Batalha jogou 3 dos 6 jogos do Atlético. E aí se a gente pegar no antepenúltimo jogo, Edenilson ficou fora. No penúltimo jogo, Batalha ficou fora. No último jogo, Otávio ficou fora. Há um rodízio. E aí? Quem agora vai ser esse meio de campo? Eu vou dizer, eu acho que o Otávio tem lugar nesse time. Se dependesse de mim, eu iria de Otávio e Batalha. O que vocês pensam a respeito disso? Apesar que o Filipão tem um carinho enorme pelo Edenilson, né? É verdade, 5:15. Vamos começar a distribuir a bola para os nossos comentaristas aqui. Dimar Oliveira, primeiro com você. Como é que você escalaria esse meio campo do Galo para amanhã? Eu acho que o Felipe vai de Edenilson e Otávio. Edenilson e Otávio? Edenilson, eu acho. Por quê, Di? Uma questão ali até de mais segurança que ele tem em relação a esses dois jogadores. É muito claro a preferência pelos dois, né? Ele coloca o Edenilson sempre nessa disputa com o Bataglia. É óbvio que eu prefiro o Bataglia, mas eu acho que é uma questão assim, né? Ficou muito tempo machucado. Ele era, sem dúvida nenhuma, incontestável por ali, né? Mas acho que na forma de jogar, naquilo que o Edenilson faz, o Edenilson no time do Atlético, ele é muito tático pro Felipe, muito tático. É aquele cara que obedece mesmo taticamente aquilo que é determinado pelo treinador, né? E em vários tipos de característica, tanto de ir à frente quanto da recomposição mesmo, né? Do combate, ou seja, ele faz muitas funções por ali. Eu acho que é o Edenilson e o Otávio. Ô, Lélio, a gente falou aqui essa semana que o Edenilson tem jogado um pouco mais livre, um pouco mais solto no meio campo. Para esse clássico, né? Para enfrentar o América, você acha que isso pode ser arriscado? Você escalaria algo diferente? Olha, Pedro, eu até primeiramente, antes de falar sobre isso, eu gostaria de mandar um grande abraço à doutora Fernanda, que é lá de Macacos. Hoje nos deixou o Medusa, que foi o fundador da torcida Macagalo, né? Um grupo de atleticanos lá da cidade de Macacos, e a cidade toda está muito triste, né? Com a ida precoce dele, muito jovem, de apenas 52, 53 anos, e meus sentimentos aqui a toda a família, e é um grande atleticano que se vai. Então que Deus o receba de braços abertos aí, Medusa, e que você continue fazendo seu som agora no céu. Ô Pedro, eu acho o seguinte, cara, eu tenho a mesma opinião do Breno Galante aí que ele falou. Meu meio de campo começa com a dupla de volantes, né? Otávio e Batalha.
E aí você pode colocar uma dupla de armadores, Scarpa e mais um, não sei. Se o Filipão gosta tanto do Edenilson, pode colocar, desde que seja com batalha juntamente com o Otávio, porque o que a gente tem visto aí nessas outras 6 partidas que o Atlético jogou, sempre é um meio de campo muito aberto. Há um buraco ali no meio de campo e qualquer equipe chega facilmente à grande área do Atlético. Então, tá na hora também de colocar um cadeado ali, dar uma fortalecida nesse setor. Mas, como já disseram aí, né? O Filipão tem um grande carinho pelo Edenilson, assinado Breno Galante. Mas, 5:18, fala aí, mas o Pedro, Breno, Lélio, companheiros, é o seguinte, ele pode entrar com os 3 também, mas o Scarpa já mostrou no último jogo do Atlético que ele deu já uma melhorada ali pelo setor, pela própria armação da equipe e tudo mais. Nesse caso, o Igor Gomes ficaria no banco. O Igor Gomes no banco. Uma melhorada, né? E aí ele tem também o Edenilson fazendo esse trabalho que faz ali de estar, como você disse, mais solto, né? Que ele é muito importante taticamente nesse sentido. Principalmente quando você vai pegar um time como é o América, né? Você vai ter que confundir essa marcação. Você vai ter que apresentar algum fato novo que não seja, se não for um jogador especificamente, mas pelo menos na função que os caras fazem, né? Então acho que ele pode sim entrar aí com os 3 e colocar o Scarpa por ali. O Scarpa já tá chegando um pouco mais, né? Já teve mais uma semana de treino, ou seja, ele já tá se adaptando melhor. Então, essa possibilidade também acho possível. Boa, Di. Ô, Lélio, como é que você espera o comportamento do América em campo para esse clássico de amanhã? A gente já bateu aqui, você já falou, a escalação do América deve ser aquela mesmo, aquela base, né? O Edivaldo até nos trouxe há pouco essa informação sobre uma dúvida de repente na defesa. Mas em termos de comportamento, o América vai jogar contra o Atlético? Da mesma maneira que ele se comportou contra o Cruzeiro. Certamente avançando a marcação, né? Trazendo dificuldades pro Atlético, um time de muita movimentação. O América, ele se recusa a jogar na defesa. Até naquele jogo, no clássico contra o Cruzeiro no Mineirão, ali aos 25, 30 minutos, por aí, o Cauã de Almeida, ele deu um passinho atrás e tirou um dos 3 atacantes. E aí ele deu uma fortalecida no meio de campo. Mas eu duvido muito que ele entre sem... Se o Jacaré estiver liberado, como o Edivaldo falou aí, ele vai entrar com o Fabinho, com o Renato Marques e com o Jacaré. Você pode ter certeza disso. É o estilo de jogo do América. E pode esperar. Até que no jogo contra o Cruzeiro o Marlon não apoiou tanto assim, mas eu espero ver um América jogando como ele tem jogado o Campeonato Mineiro, atacando. Esse é o DNA, por enquanto, do time até aqui na temporada. Eu também concordo, a gente até comentava hoje, né? A gente tem conversas de redação e eu falava exatamente isso pro Pedro e pro Edivaldo. Não vejo o América jogando de outra forma que não seja ofensivo. Ele não conseguiria, porque já faz parte do esquema dele. Não tem que mudar mesmo, não. Você tem do outro lado, mesmo que você tenha um certo receio de jogar mais aberto com o Atlético, né? Pelo potencial ofensivo, né? Principalmente ali dos 2 atacantes do Atlético, mas é do América. Você vai mudar o esquema de jogo num clássico como esse, ou seja, reprimir aquilo que o time tem de melhor, ele não vai fazer isso. O Cauã não vai fazer isso, até porque eu acho que o América não sabe jogar dessa forma. Ele pode ter um certo cuidado, né? Isso é normal, você tá diante de um time como é o Atlético, mesmo que ele não esteja bem no campeonato. Então, mas pra mim isso é ofensivo, esse é o América. Muito bem. E esses 3 jogadores do meio de campo do América, o Ale, o Juninho e o Moisés, eles são jogadores versáteis. Muito. Polivalentes, né? Como vocês gostam de falar aí, né, Pedro Abílio? Então, são jogadores que conseguem defender e atacar. Muito. E o Moisés, isso aí então... facilita o trabalho. Você vai e pega o Ale no jogo mesmo,
do Mineirão, ele apareceu mais à frente e o pessoal sabe quem faz a cobertura, quem vai pro jogo na hora certa. É um time muito difícil de se enfrentar. Porque fala assim, meteu 6 no Pouso Alegre, meteu 6 no Ipatinga. Tá, o Atlético também tá jogando com os times do mesmo patamar e tem tido dificuldade, sabe? Então, tem que realmente reconhecer os méritos do trabalho do Cauã de Almeida até aqui, e é clássico e é jogo complicadíssimo. E só pra lembrar, hein? Filipão aqui em Minas Gerais pelo Atlético, 4 clássicos, 2 derrotas e 2 empates. Não ganhou de ninguém até agora. É engraçado, né, Pedro Abílio? A gente iniciou a temporada falando, o Atlético hoje disparado a primeira força de Minas no futebol e o América a última, depois de muito tempo sendo a segunda, né? Enquanto o Cruzeiro esteve na segunda divisão e também na primeira vez que o Cruzeiro retornou à Série A. E hoje a gente vê o América melhor preparado para o clássico do que o Atlético. Igualando as forças, né, em relação aos dois, tecnicamente falando, assim, tendo um futebol bem jogado nesse início de temporada e acima de qualquer coisa, né, se preparando bem com as primeiras rodadas e a campanha, a gordura que já acumulou até aqui em termos de Campeonato Mineiro. Falar em América, Edivaldo. Só para completar isso que o Matheus falou, e até porque, né, quando a gente faz esse tipo de exercício, né, quando tá começando a temporada, a gente vai fazer pro brasileiro também, com certeza, e vai fazendo em todos, é só exercício mesmo, porque até em relação ao Cauã, né? O primeiro time profissional que ele dirige, né? Ele tem a experiência de base, de auxiliar técnico e tudo mais. A gente achava que ele teria mais dificuldades, principalmente à beira do gramado, e não está acontecendo isso, né? Nos treinamentos a gente não tinha dúvida, né? Ele é auxiliar técnico, normalmente o auxiliar é responsável por essa parte, mas ele está mostrando que ali à beira do gramado também ele faz muita diferença. Então eu acho que tudo isso contribuiu para essa mudança que o Matheus traz. E quem fala sobre esse início, né, Ed, é o capitão, né, o Juninho, que tá querendo esquecer o ano passado também, né? Mas não deixa de lembrar para não repetir os mesmos erros, né, Juninho? A gente começou bem esse ano, só que a gente sabe que poderia ainda tá no nível melhor, né? Mas também eu acho que faz parte do processo, né? Às vezes é até bom também você abaixar um pouquinho a euforia, né? Saber que é importante a gente ter o pezinho no chão. Acho que ano passado a gente deixou isso muito de lado, nessa humildade nossa, a gente achou que era aquilo que a gente não era ainda, e quando a gente pensava que a gente tinha que ser, eu acho que a gente valorizava mais e corria mais. Então ano passado a gente deixou isso um pouquinho de lado, e não que o ano passado já saiu da nossa mente, né? Eu acho que ainda tá o gostinho amargo aqui do ano passado, e vai ser importante para a gente não repetir as atitudes que a gente teve do ano passado. Então é importante a gente não, vou esquecer o ano passado, não. É lógico que chegou novos jogadores, a gente tem que, como você falou, deixar um pouquinho de lado, mas não deixar para trás. Acho que quando a gente esquece, a gente começa a achar que foi normal, e não foi normal, né? Por tudo que a gente tinha, né? Eu falo porque eu tô aqui desde 2016, eu sei como que o América chegou ano passado, né? O grupo que a gente tinha ano passado, talvez não, eu afirmo aqui para vocês que é o melhor tecnicamente desde quando eu cheguei aqui no clube, né? Só que a gente esqueceu a nossa essência, né? Então acho que o importante é a gente voltar para aquele lugar que nos colocou no nível a disputar grandes competições, e o América é isso, né? O América é sempre isso, o pensamento tem que ser vamos nos tornar, porque a partir do momento que a gente pensa vamos nos tornar, a gente sabe que a gente tem que conquistar algo. Agora quando a gente pensar eu já sou, dificilmente a gente vai alcançar, e pelo contrário, vai ser o que foi ano passado. Foi justamente para buscar a essência que o Salum foi lá e trouxe o Cauã de Almeida, apostou e segue confiante no trabalho do treinador, e a gente viu também Salum pegando mais o boi pelo chifre também neste ano, Pedro Abílio, principalmente na montagem de elenco. O que é pegar o boi pelo chifre, Edivaldo Miranda? Traduza. Estar mais próximo ali na montagem do elenco, porque a gente observou no ano passado muitos atletas, não que o treinador não deva opinar, a gente vê isso em outros clubes também, mas a gente observou muitos atletas ali que foram trazidos pelo Mancini. É verdade, tentando
ajustar e dar um DNA, né, novo para esse time do América. Matheus Oliveira, do lado do Atlético, quem falou essa semana foi o Hulk, né? O Hulk, que teve o contrato renovado, o Atlético anunciou isso ontem, né? De dezembro de 2024 para dezembro de 2026. O Hulk, que busca o seu 100º gol com a camisa do Galo para alcançar o Campos e o Alvinho. Hoje ele é o 20º na lista de artilheiros da história do Galo e espera um jogo bem difícil diante do América. E o América, como eu sempre te falo, merece o nosso respeito, a nossa atenção pela grandeza que tem o América, né? Infelizmente acabou sendo rebaixado ano passado para a segunda divisão do Campeonato Nacional, mas é uma equipe que joga muito bem, que compete muito bem, tem grandes jogadores, né? O Juninho, que eu sempre admiro ele, não só pelo jogador que ele é, mas pela pessoa. O próprio Moisés, né? Que agora retornou para o futebol brasileiro e veio para o América, tive muito contato na China, enfim. Tem muitos jogadores no América, muito bons jogadores, e forma um coletivo muito forte, né? Então a gente sabe que não vai ser fácil o jogo de amanhã, mas assim, eu tenho bons números contra o América, né? Espero poder estar bem amanhã e conseguir essa vitória junto com meus companheiros. Hulk, atacante do Atlético de contrato renovado, feliz da vida, Pedro Abílio. Feliz da vida e traçando, né, uma dificuldade. O que você tem, Breno Galante, de recordações desse histórico recente aí? O Hulk cita jogadores do América, fala também sobre essa rivalidade. A América foi o grande adversário, acho que tirando do Palmeiras, assim, em âmbito nacional, a América foi o time que o Galo mais enfrentou, etc. Tem, querendo ou não, um embate, principalmente depois de ter ficado engasgado no Brasileiro do ano passado, né? O que eu tenho de lembrança recente são 2 jogos que o Filipão passou dificuldades com a América, né? Aquele primeiro jogo no Campeonato Brasileiro chegou a fazer 2-0, né? E aí depois o América empata o jogo, mas só lembrar que naquele jogo, com 13 minutos de jogo, o Everson fez uns 5, 6 milagres, o Atlético passou um sufoco danado no início. E depois lembrar do último jogo em Uberlândia, né? Inclusive, foi a minha pergunta pro Hulk hoje na coletiva, né? Porque ele vai se reencontrar com o mesmo árbitro do último jogo em Uberlândia que expulsou ele naquele clássico entre Atlético e América, né? O Rodrigo José Pereira de Lima. E eu até fiquei mais tranquilo com a resposta do Hulk hoje, né? Porque ele é o capitão, a gente sabe que ele tem essa situação de querer falar muito com o árbitro, já tem esse histórico do último encontro dos dois, mas ele disse que hoje ele assumiu que o árbitro expulsou de maneira correta, que isso ficou pro passado, né? Que vida que segue, então fiquei até mais tranquilo com essa resposta do Hulk hoje. Agora, o Lélio falou uma coisa aí sobre a postura do América que pode ser muito positivo pro Atlético, porque o Atlético tem uma dificuldade danada de jogar contra times que jogam recuados. Se o América jogar para cima do Atlético, como vocês estão falando aí, eu acho que o Filipão vai agradecer muito, porque desde quando o Filipão chegou aqui, as melhores partidas do Filipão foi contra times que atacaram o Atlético, que deram espaço pro Atlético jogar, né? E eu acho que também acho que o América vai fazer isso, é o DNA que o América tem apresentado aí nos últimos jogos. Então eu acho que a dificuldade desse clássico pode se transformar, de certa forma, em algo positivo pro Filipão pelo esquema tático que ele utiliza no Atlético, viu, Pedro? É verdade, alguns jogos mais travados em que o Galo tem tido dificuldades. Ô Breno, Lélio, Dimara, Edivaldo e Matheus, a gente vai continuar falando sobre América e Atlético dentro de mais alguns instantes. A gente vai trazer um boletim da Giovana Pires, que reúne algumas das curiosidades deste clássico de amanhã, 4:30 da tarde, lá na Arena Independência. O jogo tá cheio de nuances aí, e uma delas é a experiência contra a Juventude. Giovana, boa tarde. Ei, Pedro, muito boa tarde pra você também, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. Esse América e Atlético expõe um duelo entre Juventude e Experiência, que começa ainda no banco de reservas. Cauã de Almeida, técnico do Coelho, tem 35 anos e comanda um time profissional pela primeira vez. Do outro lado, Felipão, treinador do Galo, de 75 anos, com mais de 25 títulos na carreira, referência na profissão. Só que nessa temporada, quem tá levando a melhor é o jovem Cauã. Enquanto o América chega para o clássico invicto em busca da liderança geral da primeira fase, Filipão está pressionado por conta das atuações ruins do Galo em 2024. Em 6 partidas, o time já perdeu 2, inclusive o clássico contra o Cruzeiro, e precisa vencer o América para não correr o risco de ficar de fora da semifinal.
Dentro de campo, outro duelo de experiência. Renato Marques contra Hulk. Os dois atacantes disputam a artilharia do estadual. Cada um marcou 4 gols em 6 jogos. Renato Marques, do América, tem só 20 anos e ainda busca um espaço na equipe titular. Hulk não, com 37 anos, é veterano, consolidado no futebol mundial e ídolo do Galo. Quem será que vai despontar na artilharia depois do clássico? Se for levar em consideração os últimos confrontos, é o atacante do Atlético que tem mais chance de destaque. Até porque o retrospecto recente entre Galo e Coelho é bom sim pro time alvinegro. E olha que as duas equipes se enfrentaram pra caramba nas últimas temporadas. Mais presente na Série A, disputando a Libertadores e chegando a decisões no Mineiro, o América virou o adversário que o Galo mais encontrou pelo caminho nos últimos 5 anos. Foram 19 jogos com 10 vitórias pro Galo, 8 empates e só uma vitória pro América. A título de curiosidade, o Palmeiras é o segundo adversário mais frequente do Atlético durante esse período. Foram 16 jogos e eu chuto que uns 500 aí foram só pela Libertadores. Pra gente fechar, eu só espero que o clássico desse sábado seja diferente do último encontro das duas equipes. Empate por 1-1, bem do sem graça, lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pelo Campeonato Brasileiro, em novembro, reta final da competição, as duas equipes precisando muito do resultado, mas não entregaram nada. Naquele jogo, Mastriani, que não tá mais no América, e Paulinho, que não desencantou ainda nessa temporada, a torcida tá aguardando o primeiro gol do atacante, marcaram na partida. Dito isso, expectativa de jogo grande amanhã, aqui na FM O Tempo. Na FM O Tempo, a informação do trânsito. Com o Davidson Ferreira, nesta sexta-feira, atualizando a gente, 5h34. Boa tarde, Davidson. Boa tarde, Pedro Abílio. Boa tarde a todos que nos acompanham no Tempo Esportes de sexta-feira. Destaque negativo, Avenida Antônio Carlos, o caminho para Pampulha com congestionamento no Cachoeirinha. Isso por causa de uma ocorrência importante na pista exclusiva do MOV entre 2 ônibus e um táxi, viu? Tem congestionamento na pista principal, além do efeito curiosidade, né? Temos também o desvio dos ônibus que tinham a pista exclusiva aí para seguir, agora precisam compartilhar a pista principal com os outros veículos. Depois do Lagoinha trava tudo. Quem vai para Pampulha, paciência, reprograme os horários, já que tem congestionamento na Carlos Luz, entre Cemitério da Paz e Anel Rodoviário, e também na Pedro II do Monsenhor Messias até o acesso para Tancredo Neves. Equipe sua empresa para novas oportunidades com Sprinter, taxa a partir de 1,05%. Passe no concessionário Mercedes-Benz mais próximo. Paz no trânsito. Começa por você. Daqui a pouco, tem mais notícias do esporte. O Tempo Esportes. No campo ou na vida financeira, cooperar dá jogo. Aproveite uma seleção de produtos e serviços financeiros. Uma equipe pronta para te atender. Taxas e tarifas campeãs, participação nos resultados e muito mais. Saia do banco e venha para o Sicoob. Baixe o app Sicoob e abra já a sua conta. Sicoob, patrocinador oficial do Campeonato Mineiro. Dia 16 de março, no Arena Hall, tem Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, na turnê As 5 Estações. Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocando os grandes sucessos da Legião, para você cantar do começo ao fim. Ingressos à venda pelo Simpla ou na bilheteria do Arena Hall. Realização Ímpar Show. Já temos jovens que adoecem. O Interessa agora é podcast. Todos os dias às 14h, elas entram no ar, debatendo tudo o que interessa para sua vida. E você acompanha e interage ao vivo no canal de O Tempo no YouTube, com reprise à noite na FM O Tempo e disponível nas plataformas digitais. Interessa Podcast, porque se faz parte da sua vida, interessa. FM O Tempo. Na FM O Tempo, O Tempo Esportes. No campo ou na vida financeira, cooperar dá jogo. Venha para o Sicoob.
3 pessoas de sorte vão ao América e Atlético amanhã no Independência, na conta da FM O Tempo, hein? Par de ingressos lá em otempo.com.br, clica em promoções, escreve lá para qual time você vai torcer amanhã em América e Atlético. Você pode faturar ingressos com a gente aqui hoje, ainda levar o acompanhante. 5h37, a gente continua falando sobre este jogo de amanhã, 4:30 da tarde na Arena Independência. E tem uma pergunta, uma mensagem aqui do Sorim Galo Doido. Pô, isso é interessante, hein? Sorim Galo Doido é um nome interessante. E ele nos né? acompanha faz e tempo, ele acompanha né, há muito tempo, tá? Inclusive com a foto do Red Hot aqui no perfil dele. Olha aí, um abraço mais emblemático para o Sorim ainda. Galo Doido. Ele perguntou aqui para Dimar e pro Lélio, eu vou estender ao Breno Galante também, sobre chances de queda do Filipão, dependendo do que acontecer amanhã no Independência. Começa com você, Dimara. Olha, eu acho que tudo pode acontecer, dependendo de como for o jogo. Uma coisa é você perder o jogo sem nenhuma ação, né? Aí você tem... acha que tem o risco nesse cenário? Sim, acho sim. Então, se você perder o risco sem ação nenhuma do treinador, ele já pressionado como estava pressionado durante essa semana, né? E tudo mais, eu acho que tem esse risco sim. Agora, se perder brigando, né? Mostrando que taticamente o time pode evoluir, enfim, com pelo menos um bom futebol, aí eu acho que as coisas podem se manterem como estão. Por isso que eu acho que vale muito mais do que só a questão do América, da liderança geral, de uma classificação do Atlético em caso de vitória. Eu acho que vale a continuidade de um trabalho também, que foi esse trabalho que foi feito pro Atlético. O América perde muito menos com a derrota do que o Atlético nesse momento. Antes de girar com o Breno e com o Lélio também sobre esse assunto, quero registrar que o chat da nossa live nesse momento, para ilustrar essa pressão que a Dimara falou, é só sobre os possíveis substitutos do Filipão. Já tem muita gente dando sugestões, muita gente mesmo. Por exemplo, teve o Ítalo Andrade, ele foi longe aqui, deu até quatro nomes, ó. Rodrigo Santana, Zanardi, Cláudio Tencati e principalmente o Cuca. Aí o pessoal tá discutindo agora sobre Mano Menezes. A Andréia Cobra disse, Mano tem vontade de ganhar. Com esse time que o Galo tem, fará um ótimo trabalho. O Paulo Gontijo diz aqui, técnico do Criciúma. Tem muita gente já falando sobre essa questão de treinador aqui. Você também enxerga esse risco, Breno Galante? Riscos ao trabalho do Filipão, dependendo do que acontecer amanhã na Independência. Ô Pedro, eu acho que vamos fazer o cenário pior possível. Se o Atlético perde amanhã pro América, e mesmo com o Vila Nova ganhando do Tombense, a vaga será decidida na última rodada. Então eu não acho que o Filipão, mesmo com uma derrota amanhã, ele caia no Atlético. Eu acho que depende muito da classificação dele para a semifinal. Ele mantém a chance mesmo se perder, né? Então eu acho que o Atlético não faria isso, até pelo curto prazo de tá valendo aí essa vaga para semifinal. Eu não vejo isso, até conversei com algumas pessoas dentro do Atlético, eles falam que isso não está sendo pensado, que existe uma plena convicção e confiança no trabalho do Filipão, acredita-se muito numa vitória amanhã, nessa classificação, que o time vai crescer na semifinal, vai ser campeão, pentacampeão mineiro. Então, para mim, se fosse para eu apostar aqui numa possível ou provável queda do Filipão, só se ele não se classificasse para a semifinal do Campeonato Mineiro. E para você, Lélio Gustavo, como é que você enxerga esse cenário nesse momento? É mais ou menos o que eu penso, é só se não se classificar para a semifinal. O perfil até do Rubens Menin, e o que ele disse aí nessas duas últimas entrevistas até que eu acompanhei, que o Breno fez com ele, é que ele não gosta de trocar de treinador, cara. Por isso que segurou 10 jogos, sabe? Segurou 10 jogos, o Atlético sem ganhar. Então não vai ser se há uma derrota pro América vai chegar e fazer o treinador ser trocado. Não, tem que ter um cenário bem pior aí, sabe? Então, eu por enquanto acho que vai permanecer o Filipão amanhã, independentemente do resultado. Mas depois que eu vi um técnico ser mandado embora após ganhar o jogo de 10-0, tudo pode acontecer. Quem é que não se lembra do Rafael Benítez sendo demitido do Real Madrid depois de sapecar 10 do Campeonato Espanhol?
Eu me lembro, você se lembra, Pedro? É verdade, Rafa E Benítez. tem isso que o Lélio tá falando, no futebol brasileiro também, a gente já viu várias vezes, né? Classificado, bem, coisa, o treinador chegar no vestiário e falar, tô indo embora, fiz aí minha parte, já não tô aguentando mais isso aqui, a pressão, não sei o que lá. Tem um então, lado assim, de o Filipão, que será que o Filipão quer continuar vivendo essa pressão, né? É por isso que eu tô dizendo que depende muito da forma como esse jogo vai ser conduzido. Né? Uma coisa é você mostrar realmente que o time tá se recuperando, né? Ou seja, encontrando um futebol, que os seus atacantes, o meio-campo funciona, né? Que é uma questão ali de você estar diante de uma equipe que tem, né, os mesmos critérios técnicos e tudo mais, e que é um clássico, aí ok. Mas se for uma derrota com um time muito mal, sem esquema tático, ninguém obedecendo função nenhuma, um Deus nos acuda, eu acho complicado. Edivaldo. Um olhar de quem tá de fora, uma pergunta. Uma vitória traria tranquilidade? Porque a pressão vem por parte da torcida. E a torcida não é muito afeita ao Filipão, pelo que se observa, desde quando ele chegou. Eu não sei se uma vitória, por exemplo, é mais um questionamento de quem tá mais do lado de fora. Mas não vai ter tranquilidade nunca, né? Vamos lá. Técnico de time grande, né? Time de massa, como é o caso do Atlético, dificilmente ele tem sossego. Dificilmente ele tem sossego. A gente deu exemplo aqui até de 21, né? O próprio Cuca, o questionamento depois da eliminação na Libertadores, né? O Cuca também na Libertadores, quando ele venceu a Libertadores, e vários outros, o Abel no Palmeiras, a gente falou aqui, enfim, time grande, né? Time de massa tem esses questionamentos, não tem, e você aprende a conviver com isso. O Luiz Felipe Scolari sabe conviver? Sabe conviver com isso. Agora, quem mais sabe conviver? E eu tenho uma sensação. Diz aí, Léo. Um negócio aqui. O Tele Santana saiu do Atlético de uma vez vaiado. Foi. Sabe? Ele foi vaiado pela torcida. Sim. Sabe? E o detalhe é que ele foi campeão mineiro ainda por cima. Então, cara, não tem muito disso, não. Clube grande, camarada, até ele sabe que ele é pressionado o tempo inteiro. O Cuca, que é hoje aí o grande ídolo da torcida e tal, ele não é unanimidade. Não, o futebol, ele é cruel por isso. Então, cara, se o Filipão, eu não sei como é que funciona. Ele tem um assessor particular dele. Isso é passado pelo acaso pra ele? Você sabe, Mar? Não, essas críticas e tudo mais. Sim. Então, esse é o trabalho, sabe perfeitamente, né? É isso aí. Ele sabe. Normal. Se ele tivesse se sentindo muito Mas será que todo mundo sabe? E a sensação que eu tenho é de que de 2012 para cá a torcida do Atlético não se satisfaz apenas com vitórias. Quer um estilo de jogo que seja implantado, entendeu? O futebol ofensivo. É uma técnica, exatamente. Né? Então acho que a redução da pressão sobre o Filipão também passa por um melhor nível de atuação. 5h46. Fala aí, Galante. Não, só para lembrar, o Lélio falou aí do Cuca, né? Em 2021, no Campeonato Mineiro, o Cuca perde pro Cruzeiro e teve até muro pichado, fora Cuca. A torcida queria que o Cuca saísse, né? A diretoria manteve o Cuca, ele foi campeão brasileiro da Copa do Brasil. A vitória amanhã sobre o América, ela não apaga a insatisfação de uma parte da torcida, mas com certeza o torcedor que for ao campo, se for um futebol que seja convincente, essa parte da torcida vai começar a abraçar o time, porque o time crescendo, todo mundo quer ver título, independente de quem tá no comando. Se o Atlético faz aí um bom jogo contra o América, vai para uma semifinal, passa e ganha o título do pentacampeonato, aí a torcida que não gosta do Filipão vai engolir o Filipão, vamos dizer assim, vai aceitar. Não vai ficar totalmente satisfeito, mas vai aceitar. Bom, faltando 14 minutos para 6 horas, quero dizer pra turma que tá no chat aqui cobrando, a gente tá estendendo esse América e Atlético de hoje pelo fato de ser um clássico, fazendo aqui os dois noticiários juntos, já discutindo sobre o jogo também. Daqui a pouco, às 6 horas, o Samuel Venâncio vai estar ao vivo com a gente e o Fred Teixeira também, a gente vai falar do Cruzeiro. Mas agora a gente propôs hoje aqui uma dinâmica, uma discussãozinha pra gente encerrar um tanto quanto mais pra cima esse assunto de América e Atlético. Edivaldo, vou começar pelo América.
a dupla que pode fazer a diferença no clássico. Eu queria que você, como repórter que está ali diante dos jogos do América, vendo de perto, me falasse sobre as suas impressões da dupla Juninho e Moisés jogando junto até agora nesse início de temporada, Ed. Eu teria um quarteto, acho que o Matheus Henrique pode ajudar muito, no ataque o Renato Marques, mas para simplificar, já que tem que escolher dois, aí a gente vai mesmo de Juninho e Moisés, principalmente por conta das características dos dois ali no setor de meio de campo, essa versatilidade que os dois têm para ajudar na marcação e para atacar tem dado muito certo, e a gente viu principalmente no clássico contra o Cruzeiro, o tanto que o Juninho ajudou o América, principalmente na hora do ataque. São ótimas válvulas de escape, porque são jogadores que trocam de posição. Então você pode, às vezes, observar o Moisés caindo pela direita e puxando uma tabela com o Fabinho, como você pode observar, por exemplo, ele na esquerda e o Juninho também flutuando de um lado para o outro para ajudar ali nesse ataque do América. Acho que os dois podem fazer a diferença. E para acrescentar um pouco, Pedro, essa questão de torcida, daquele que pensa o torcedor, os próprios torcedores do América, com todo esse trabalho muito bem feito que o Cauã de Almeida tem feito desde o início do Campeonato Mineiro, alguns já estavam perdendo a paciência no empate do jogo contra o Vila Nova lá na Independência. E a gente sabe o tanto que o torcedor do América é exigente, viu, Pedro? Esse foi mais um jogo em que o Juninho foi titular, né? São 6 jogos até aqui na temporada, ele foi titular em todos, tem uma média de permanecer em campo basicamente o tempo inteiro durante as partidas. E ao contrário do Moisés, né? Que ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo. O Juninho já fez um gol nesse campeonato, Moisés, apesar de ainda não ter marcado, já deu uma assistência e também dá muitos passes chaves, né? Passes que podem virar uma assistência, que servem os jogadores em condições claras de finalizar, além de participar também do momento defensivo do América. Por jogo é uma média de 3,8 bolas recuperadas no Coelho pelo Moisés. Além, né, do Juninho também ter essa característica, esse já com uma característica ainda mais, né, com uma estatística ainda mais elevada em termos defensivos, jogadores que podem fazer a diferença pelo lado do Coelhão. Fala aí, Ed. E aí o torcedor do América pode estar se perguntando, pô, mas e o Benítez? Não colocamos ele nesse pacote por conta da questão física. Ele não consegue ainda. Esse início de 2024. Nesse início de 2024, ele ainda não conseguiu ter uma qualidade física para que a qualidade técnica dele pudesse sobressair. Mas é um cara que, por exemplo, se entrar no segundo tempo amanhã precisa de uma bola para fazer o gol, para deixar o companheiro na cara. E Matheus Oliveira, qual é a dupla que pode fazer a diferença pelo lado do Galo? Aliás, tivemos dificuldade, bom lembrar tivemos dificuldade de encontrar uma dupla pro Hulk, né? Pois é, eu fiquei na dúvida, Scarpa, Paulinho, mas eu fico com a dupla, que foi a sensação, né, do futebol brasileiro no ano passado, Hulk e Paulinho, juntos mais de 80 gols participaram, seja como gols ou assistências, Hulk e Paulinho ainda precisa desencantar nessa temporada, 6 jogos, nenhum gol, deu apenas uma assistência. Já o Hulk, mesmo não jogando futebol que a gente sabe que ele pode render, já fez 4 gols e deu 2 assistências, portanto em 6 jogos o Hulk tem 6 participações em gol, é um cara que realmente faz toda a diferença. Mas fica a expectativa para saber se essa dupla, enquanto jogadores que se entenderam bastante no ano passado, passarão a se entender a partir desse clássico, porque até agora aquelas tabelinhas que a gente viu bastante Hulk e Paulinho fazer na última temporada, aquele entendimento por enquanto não aconteceu em 2024. E aí nós vamos escolher as nossas... Ô Pedro, rapidão, eu tô vendo ali o treino do Atlético, é por isso que esse time morno dentro de campo, né? Pô, ô Filipão, esse treino aí não existe mais não, bicho. Esse treino hoje é correria, sabe? Total, tá louco, ou então tava em câmera lenta ou não? Tá um negócio morno ali, morto, sabe? Pô, me incomodou isso, viu? Me incomodou, na moral. Pô. Não, eu compreendi o que o Lélio falou. É porque geralmente eu acho que eles fazem essas imagens num recorte de um momento só do treino, né? Normalmente não sei se reflete ao treino todo, viu, Lélio? Casado contra solteiros? Passou ali o rapaz ali por um cone ali, por um boneco ali, mas numa vontade que eu falei, nossa senhora, tá dormindo, acorda, filho.
Eu, hein? Ai. Seguinte, mas pertinente aí o comentário. Muito. Eu, inclusive, separo essas imagens, vou olhar com outros olhos agora para essas imagens, com cada vez mais cuidado. A galera tá esperta. Sobre essa situação. Mas vamos formar aqui, os ouvintes também podem mandar as duplas. Como é que nós vamos formar as duplas? Cada um vai escolher uma dupla com um de cada, né? Com um do América e um do Atlético. Vai ser difícil escolher o outro do Atlético. Mas eu preciso dizer aqui que o Hulk foi expulso nos 2 últimos jogos contra o América e tem essa mesmo árbitro agora, questão, né? de ser mais efusivo, né? Algo que não acontece tanto, e o Paulinho tá perseguindo o primeiro gol, então não se surpreenda se aparecer algum voto no Paulinho também. 5h53. Deixa eu começar pelo Lélio. Moisés ou Juninho, Lélio? Um dos dois? Um dos dois. Juninho. Tem que descartar o Moisés, então. Hulk ou Paulinho, Lélio? Hulk. E aí a dupla do Lélio, Hulk e Juninho. Dimar Oliveira. Eu também vou pela liderança. Eu acho que liderança faz muita diferença em jogos como esse, clássicos, né? É a determinação em campo, é o que eles falam para os companheiros. Vou de Juninho e Hulk. Pra mim, quem vai fazer a diferença amanhã é Moisés e Paulinho. Você é do contra, né? Não, porque as atenções vão estar todas voltadas a Juninho e Hulk. Entendi. Aí as vão ficar ali de marcação. Todas voltadas. Eu acho que é o tipo de jogo, né? Que normalmente o Paulinho fica um pouco mais livre. Verdade. E é o tipo de jogo que o América vai ter campo, de repente, para apostar em passes mais verticais, passes mais diretos. Sim, que é uma característica importante do Moisés, e não, de repente, uma arrancada com o Juninho. Então eu tô acreditando que podem fazer a diferença nesse jogo de amanhã, a dupla Moisés e Paulinho. Breno Galante, você está à vontade para escolher entre Moisés ou Juninho, ou Galante? Eu vou de Juninho. Eu acho que o Juninho é a grande referência do América há muito tempo. Pra mim, até elogiado hoje na coletiva pelo Hulk. Ô Pedro, eu acho que você vai ficar sozinho nessa. Tô com essa grande, leve impressão, tá? Então a Dimara tá certa. Você tá do contra hoje. Já não vou nem perguntar. Mas aqui, Hulk, o Matheus trouxe um número aí, só pra poder. Ô Matheus, só uma correçãozinha, né? Você falou em seis participações de jogo em 6 jogos. O Hulk jogou 5, né? Porque o primeiro ele não jogou, né? Tava contra com Patrocinense. Então o número dele até melhora. Os números do Hulk, né? Melhoram em relação a isso. Aí me chamou a atenção, eu falei, eu vou acreditar no Hulk. Sabe por quê, Matheus? Amanhã ele vai fazer o gol de número 100 com a camisa do Atlético. Então eu vou de Hulk. Eu acho que amanhã ele vai passar por cima. Depois dessa entrevista ele vai ficar caladinho, é o capitão do time. Não tem essa de expulsão não, viu, Pedro? Amanhã, pra mim, o Hulk vai ser o nome do jogo. Eu tô sozinho nessa, Matheus e Edivaldo? Tá sozinho, viu, Pedro Abílio? Vamos ver se o Edivaldo vai te acompanhar. Pela cara dele já vi que não. O detalhe é que o Hulk o Paulinho tem que comer muito arroz com feijão ainda. Com certeza. É só por isso. Ele tá devendo. Na temporada ele tá em. Paulinho é um grande jogador, mas o Hulk é um camarada assim impressionante. A qualidade técnica e a força que esse cara tem quando tá em campo é muito difícil para qualquer adversário poder marcar. E eu vou com o Juninho também. Boa. Muito bem, nossa dupla você vai então narrar o jogo, se a gente errar, você já manda. Eu já mando um abraço para todos vocês exatamente. Nas escolhas aí dessas duplas. Aguardaremos. Muito bem, 5h56 aqui no Tempo Esportes desta sexta-feira, falando bastante sobre esse clássico de amanhã, América e Atlético. Aliás, Edivaldo e Matheus voltam ainda com mais informações de América e Atlético aqui ao nosso programa. Algo mais para fechar essa primeira parte, Ed? Para fechar então, Pedro Abelho, eu vou trazer aqui esse provável América e com um pequeno detalhe, é uma aposta que eu acho que talvez pode acontecer, não é nenhuma informação. O Cauã de Almeida, eu não ficaria surpreso se ele mudasse o esquema amanhã contra o Atlético e acrescentasse o Felipe Amaral no meio de campo, na vaga de um dos atacantes. Isso baseado no jogo contra o Cruzeiro. A América conseguiu ficar muito firme após a entrada do Felipe Amaral, como o próprio Cauã de Almeida disse, seria o duplo 5, né? Sim. Com o Alê. Então eu não ficaria surpreso com essa formação caso o Cauã de Almeida mude para esse jogo contra o Atlético, até porque um empate para o América é suficiente para as pretensões que a equipe tem. Mas vamos lá, o América deve ir a campo com Dalberson no gol, Matheus Henrique na lateral direita, com Ricardo Silva. Aí fica a dúvida se vai o Éder ou o Júlio na zaga, ao lado do Ricardo, com o Marlon na lateral esquerda. O meio de campo com o Alê, com o Juninho, com o Moisés. Aí vai o Fabinho e o Renato Marques no ataque.
E aí pode ser, por exemplo, que se não for o Jacaré, uma alternativa para ter um time mais firme é o Felipe Amaral ali junto com o Alê, saindo então do 4-3-3 para o 4-4-2. Esse é o que veio da Ponte, né? Exatamente. Matheus Oliveira, o que mais temos do Atlético nesse primeiro bloco? Vou passar também o provável Atlético, Pedro Abílio. Terá Everson, Saravia, Gemerson, Bruno Fux e Guilherme Arana. E aí a dúvida: Batalha, Otávio e Edenilson brigando por 2 vagas. Scarpa e Igor Gomes na armação, na frente Hulk e Paulinho. Muito bem, quero saber do Breno Galante, das últimas considerações dele nesta sexta antes deste clássico, Breno. Ô Pedro, só para fechar aqui, para falar sobre essa zaga do Atlético formada por Gemerson e Fux, e para lembrar que quando o Filipão chegou ao Atlético, nos 2 primeiros jogos ele confiou nessa dupla. Ele foi com Gemerson e Fux no empate contra o Fluminense e depois na derrota contra o Fortaleza. Aí o Fux machucou e teve que sair do time. E se a gente somar e depois o Fux volta no segundo turno contra o Atlético Paranaense, faz alguns jogos, se machuca contra o Bragantino, 7 jogos dessa dupla sob o comando do Filipão. 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vamos ver se amanhã eles continuam com esse número, mas eu acho que o Filipão tem uma grande confiança nesses dois. Esse tipo de problema na atuação desses dois aí amanhã e que tenhamos um grande jogo lá no Independência, porque o Campeonato Mineiro tá precisando de ter alguns jogos aí para crescer os olhos da gente, que seja o clássico de amanhã. Grande abraço a todos aí, bom final de semana, pessoal. Valeu.